Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 31. Uma vez chegou um Yehudi para o Hafetz Haim lá em Radin, onde o filho dele estudava na yeshiva do Hafetz Haim em Radin. E ele entendia esse pai que já chegou a hora do filho acompanhar, sair da yeshiva, chega. Aí ele foi pedir autorização para o Hafetz Haim, que deu, e autorizar o filho dele a acompanhar, voltar para casa para trabalhar, para ajudar ele no trabalho. Hafetz Haim perguntou para ele: por que você quer interromper o estudo? É um bom garoto, está estudando bem, está crescendo. Aí a pessoa falou para o Hafetz Haim: o que eu vou falar, Raham, para o senhor? Eu já estou vendo, Kaniré, Rabi Akiva Eger Sheni Kvar lo yetze mimeno. Um segundo Rabi Akiva Eger não vai sair. Então, pelo menos que me venha o quê? Ajudar na parnassá, no sustento. Hafetz Haim perguntou para esse pai: me diz uma coisa, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Falou: eu vendo verduras, frutas na feira. Falou Hafetz Haim: Bemet, você tem um trabalho muito difícil, porque, pelo que eu estou vendo, Rothschild Sheni Kvar lo yetze mimcha. Um segundo Rothschild dessa forma não parece que vai ser. Então, para que você trabalha? Aí o cara ficou assim: mas como, Raham? Ani tzarich lavot, para viver, preciso trabalhar para viver. Aí ele chegou a Hafetz Haim e falou: teu filho também precisa estudar para viver. Eu quero usar essa história como introdução do assunto que nós, Be'ezrat Hashem, vamos falar hoje. Morai Verabotai tem uma tendência, nós vamos ver, nós estamos falando de tefilá já há 30 shiurim. Então a tendência da pessoa é dizer, lógico, precisa rezar, alimentar, como que é a alimentação da alma, certo? O alimento da alma, pashut, mas não só em necessidades físicas e materiais. Ótimo, a gente já estudou que você tem que rezar em necessidades físicas e materiais que te levam a ser usado a sofrer para o espiritual, para Neshama, que o corpo tem que servir a alma, não vice-versa. Quer dizer, o propósito de comer, o propósito de viver, o propósito de descansar, férias, ter, como chama, prazer, o que for, é focado na direção de elevação espiritual. Então a pessoa vai dizer: bom, eu preciso fazer tefilá para todos esses pontos físicos e materiais. Nós vamos ver hoje que não só deve a pessoa parar no mundo físico e material na sua tefilá, mas também ela é obrigada a fazer tefilá para que ele tenha uma ajuda de Hashem numa elevação espiritual, tanto no estudo da Torá como no cumprimento das mitzvot. Quer dizer, eu também preciso fazer tefilá para que Hashem me ajude na elevação nos meus caminhos espirituais. E realmente, preparando o shiur, lembrei da Gemara Kiddushin Lamed Amud Bet. A Gemara traz, Rabbi Shimon ben Levi, ele diz: Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. O Yetzer Hara, o instinto negativo da pessoa, ele se fortifica dia a dia, porque a pessoa, Baruch Hashem, ela cresce. O Yetzer Hara, o instinto negativo, para fazer ele cair, também cresce, para manter o livre-arbítrio, certo? Então não temos dúvida, se o Yetzer Hara está crescendo, a gente tem que saber lidar com ele, ou seja, combater ele. E não só isso, fala o Raham, ele cresce e ele pede, Morai Verabotai, uma coisa impressionante. Fala o Rav, bakesh amito, e ele pede a nossa morte. Certo? E principalmente, ele não quer que a gente viva em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. Ele te pede que a pessoa morra no caminho espiritual. Sheneemar tzofer rashal atzadik uvakesh la'amito. Assim fala David HaMelech. A finalidade de Yetzer Hara, o lema dele,
e o atingir dele eu quero acabar com essa pessoa, principalmente espiritualmente. Como a gente faz? Fala a Gemara, se o Boreolam não ajudasse a combater o Yetzer Hara, en yacholo, não temos como. Pashut, taxativo, não tem dúvida. Se o Boreolam não ajuda, en yacholo, sheneimar, Elokim lo yazbenu beado. Boreolam não deixa ele acabar com a gente. Então Boreolam nos ajuda. Aí tem uma Mishnah Tana de Ishmael, Banai impaga becha menuval ze, falou se encontrou com essa pessoa ruim, não é pessoa, menuval ze é uma expressão muito negativa, puxa ele para o Bet HaMidrash, traz ele para o Bet HaMidrash para estudar a Torá. Se ele é pedra, ele vai se desfazer. Se ele é barzel, e se ele é ferro, ele vai explodir. Nós sabemos, a maior mitzvah que existe qual é? Qual é? Talmud Torah Keneget Kulam, o estudo da Torá, Rabotai, não existe fugir disso. A maior mitzvah que existe é o estudo da Torá. Então, sem dúvida nenhuma, o Yetzer Hara coloca todas as suas armas e todas as suas forças para a pessoa anular no seu estudo de Torá. Usa todo o koach, pede para matar a pessoa. Mas a gente se o Boreolam não ajuda, não temos como ir contra ele. Então uma das ajudas aqui será que eu tenho que fazer minha parte? A gente já falou algumas vezes, o Gaon Mevin lá, já falamos isso sobre Ishtadelut física, que quanto à regra, a gente já falou isso 1000 vezes, se eu tenho mais emunah e bitachon em Hashem, a minha Ishtadelut, o meu esforço físico e material é menor. Mas em relação ao mundo espiritual, ao contrário. Eu tenho que fazer a maior Ishtadelut possível, falo Gaon Mevin lá, para que Bezrat Hashem Boreolam me ajude para vencer o Yetzer Hara. E sobre isso eu quero falar com vocês, além de puxar ele para o Bet HaMidrash, nós vamos ver que tem que fazer uma Ishtadelut, que sem ela também é fundamental. Puxa ele para o Bet HaMidrash estudar a Torá. Mas além disso, eu tenho que fazer aqui uma coisa importantíssima, e sobre isso eu quero falar com vocês agora, que é o assunto principal do nosso shiur. Tem um livro chamado Torat Chaim, que ele traz Bemet Agmará em Nidá Ain Amud Bet. Pessoas de Alexandria perguntaram para Yoshua ben Hananiah o seguinte, alguns conselhos, e uma desses conselhos perguntaram para ele, o que a pessoa deve fazer para adquirir sabedoria e ser Chacham? Falou para eles, Yarbe Beishiva Vimaet Bishorá, aumenta, senta, estude e diminua o trabalho. Amru, falaram para ele, Chacham, Arbe Asuken de Loil. Muitas pessoas fizeram isso e não vemos que elas ficaram mais Chachamim, mais inteligentes. Amalaem, Ela Yevakshu Rachamim, Mimish HaChochma Shelo. E ele falou, não, sabe o que? Devem pedir misericórdia para quem é o dono da sabedoria, que é Boreolam, como está escrito em Mishlebet, que Hashem tem Chokhmah mepidad udbuna. Quem dá Chokhmah, quem dá sabedoria? Hashem, atachonele adam dad, Boreolam que dá sabedoria. Conclui a Gemara, Maika Mashmalan, Deha belaha la sagia, sem o outro não basta. Conclui esse livro do Torat Chaim o seguinte, Mikan, daqui nós concluímos, se uma pessoa quer ter atzlachá, sucesso, no mundo espiritual, principalmente no caso a gente está falando do estudo de Torá, é ele estudar e tefilá para Hashem. Só, sem o outro, não adianta. Só estudar sem tefilá não adianta, e só tefilá sem estudar também não adianta. Então, a minha Ishtadelut, no caso, não é só puxar, como está escrito aqui, a Gemara lá ainda diz, não só além de puxar ele para o Bet HaMidrash, eu preciso o quê? Fazer tefilá para Kadosh Baruch Hu, porque sozinho não basta. Morai Berabotai,
lembrando de uma... Só para vocês verem o que foi ouvido em nome do Chazon Ish. Chazon Ish falou que ele se esforçou mais na reza para conseguir atzlachá, mais do que a sugiyot hamurot shebashas. No Talmud está cheio de passagens difíceis. Chazon Ish falou para uma pessoa próxima a ele que o esforço dele de ele rezar foi maior, mais profundo do que ele se esforçou em relação a sugiyot hamurot bashas. Então não deve se desprezar na reza. A tendência de estudo Vadai, todos nós sabemos a importância. Quando formos falar desse ponto, a gente frisa. Mas nós estamos frisando aqui, não é menos a parte da reza. E além do mais, se vocês lembram lá atrás, shiurim, eu não lembro o número de que shiur, mas nós vimos aqui um hidush gigantesco, uma novidade gigantesca do próprio Chazon Ish, que ele considera a reza um esforço estadelut espiritual, não menos do que qualquer outro esforço. E ele acostumava dizer, numa situação amarga que ele se encontrava, ele se apegava na emuná, na fé, porque isso não acontece por acaso, Hashem manda isso. Rak al pi hashgachato. Aí ele fala, eu me esforço na minha tefilá para que Hashem me ajude a passar esse decreto amargo. Em relação a estadelut, esforço físico, ele era um pouco frio. Por quê? Porque ele diz que al pirov é na estadelura. Não está bem claro até onde eu devo ir, mas tefilá vai até o final. Não tem erro. E aí ele diz, fala o Chazon Ish, tefilá e maaseh de Adam é um presente. Vocês lembram disso? Que Borei Olam nos presenteou em considerar a reza um ato de uma pessoa, ou seja, que quando uma pessoa reza e se atende e se faz o que ele pediu na reza, é como se fosse que ele fez. Eu rezei para Hashem, Hashem me atendeu, Hashem fez, porque Hashem faz tudo. Hashem considera como se fosse que eu fiz. Que nem uma estadelut física, que as consequências tudo é por Hashem, mas a pessoa diz, bom, eu que fiz. Certo? Mas a gente sabe que Hashem fez, mas foi meu ato. Não existe ficar de braços cruzados. A pessoa deve agir. Certo? Mas aqui na tefilá, Borei Olam diz, a tefilá concluiu, deu certo, foi você. Aí ele trouxe um hidush falando que a tefilá chama maaseh de Adam. Se uma pessoa faz reza para o fulano se aproximar no caminho de Hashem, despertar em tshuva, Mitiachez HaKadosh Baruch Hu, Borei Olam considera essa aproximação que maaseh Adam, que foi você que aproximou, porque ele se aproximou, se despertou da tshuva pela tua reza. E não é diferente do que uma estadelut que a pessoa entende que ele fez com suas mãos. Outra vez, a gente estudou que toda tefilá é atendida. Então, vai dar que a tefilá vai ser atendida. Não existe a pessoa questionar porque a tefilá dele é atendida, a minha não. Todas são atendidas. Tem pessoas mais próximas de Hashem que precisa menos estações, como nós falamos no shiur passado. Eu preciso mais estações, mas todas são atendidas. O mitiachez HaKadosh Baruch Hu al-keruv hahu kemaaseh Adam. Já que eu rezei, Borei Olam considera mitiachez, essa aproximação, como um ato físico da pessoa. E aí a gente perguntou, como eu posso fazer tefilá para alguém se aproximar, se lichorá kol bidei shamayim chutz mirat shamayim, se o livre-arbítrio não depende do céu, então como eu rezo? Então, como a gente falou, dá para entender. A partir do momento que eu rezo para ele se aproximar, é maaseh de Adam, é meu ato com a bechirá, a escolha, o livre-arbítrio do ato dele. Ou seja, eu anotei aqui, Adam shelo nichnas ba Adam sheli. A pessoa entra nas minhas mãos, é como eu pego ele aqui e trago ele aqui. Eu falei, Bekitzur, bem rápido, que nós já tínhamos falado. Então, aqui, não só em relação ao próximo, em relação a mim, você deve fazer tefilá, não só para aproximar ele, para aproximar a mim, Hashem. Quanto mais eu quero me aproximar a Hashem, mais tahor, mais puro vou ser, mais próximo de Borei Olam.
Só tenho a ganhar. Kal Kadosh, e olhem só o que diz aqui o Sefer Hasidim. Sefer Hasidim diz o seguinte. Uau! Sefer Hasidim, Rabi Yehuda Hassid, Ot Kuf Lamed Aleph. Uma pessoa pede para Hashem, solicita uma coisa que é louvor a Hashem, que Hashem gosta, estude Torá, ou bons atos, ou davar acher mechavtzei shamayim, masim tovim, veshofech nafsho alav, e ele pede uma forma sincera de verdade, não porque falaram, não, de verdade, ele quer isso. Rabotai, não sou eu que estou falando, Sefer Hasidim, Akadosh Baruch Hu shomea tefilato, Boreolam ouve a sua reza, afal pi she'en beyado ma'asim tovim, mesmo que ele não tem bons atos, mas ele quer melhorar, ele quer fazer coisa que traga satisfação a Hashem, nachat ruach Hashem. Mas se é de Adam, Hashem fala, eu te atendo. É para me louvar? Bevakashá. Preste atenção aqui. Tem muitas histórias, Morav Rabotai, de grandes gigantes, que quando eram jovens, não se imaginavam que iam sair esses gigantes. Mas eles investiram na sua tefilá. E até mesmo quando eles eram gigantes, não paravam de rezar para continuar crescendo. Traz aqui o Netzivim Volozhin, toda hora ele chorava quando ele fazia Birkot HaShachar, na parte de Birkat Torá, no Ahavat Olam Avtanu. O Ravi Zalman Meltzer Zatzal, ele preparava o shur com o Netzivim Volozhin. Ele era jovem, tinha uns 15, 20 anos, e olha que gigante também que era o Ravi Zalman. Ele preparava o shur com o Netzivim Volozhin. E o dia seguinte o Netzivim Volozhin falou que não vai dar shur. Aí ele foi, o Ravi Zalman falou, por que você não vai dar shur? Você preparou o shur, você não vai dar aula. Aí ele respondeu o seguinte, Tishma, Haboker, eu sempre choro quando eu peço Bemet para Hashem me dar sabedoria. Só que essa manhã não me veio o choro quando eu falei Ahavat Olam. O Bayom She'eni Mitoreh Levichia, quando não me desperta o choro para pedir para Hashem, Eni Yachol Lomar Shiur, eu não posso dar aula. Quer dizer, ele falou, eu preciso rezar, preciso que o Boreolam esteja comigo. Então, falando de quem? Do Netzivim Volozhin. Tem um grande Chacham chamado Mekubar Rabi Israel Eliyahu Weintraub Zatzal. Faleceu talvez faz uns 20 anos atrás. Mekubal, gigante também. Ele chegou a escrever uma carta para o filho, acho que nos Estados Unidos, morou, eu acho, não sei. Rabi Israel Eliyahu Weintraub Zatzal. Bom, não me chama, é um grande Tavacham, Mekubal. Ele estava na sexta noite jantando com Leil Shabbat, com o filho dele. Só que depois ele escreveu uma carta para o filho o seguinte, que ele interpretou da conversa, que o filho entendeu, Mistama, na nossa conversa você entendeu que teu pai tem um Rosh Tov, tem uma boa cabeça, e aí a tzlachá do sucesso do meu estudo veio porque eu tenho uma ótima cabeça. Aí você pode deduzir, uma pessoa que não tem uma boa cabeça não vai chegar a ter o sucesso no cumprimento do Torah Mitzvot, estudo de Torá, e Michel Rosh Tov não vai chegar. Mas está equivocado, por favor, essa é uma dedução errada. Dá-lecha emet que o motivo do meu sucesso, tá, é porque quando eu era jovem derramei lágrimas, principalmente em 4 pontos. 1, temor divino, teshuvá, atmadava Torá, eu consegui sentar e estudar Torá em todas as situações que me podem ocorrer da vida, o dvekub Hashem, e me apegar em Hashem. E depois de muito tahanunim, chorar para Hashem, me abriram os portões do Shamayim. E aí conseguir, Baruch Hashem, entender a Torá. Harosh Sheli, olha só para você entender, quando eu era jovem,
minha sabedoria era média para baixo. Mediana para baixo. Mas o Shammai me abriu os portões. E Baruch Hashem consegui esse sucesso. Boreolam, ele dá para cada um seu potencial. Mas o nosso dever é desenvolver esse potencial. E nós temos que rezar para isso. Que nem o Rav Zusha, certo? Cada um tem seu Baruch Hashem, o que Hashem dá para ele. Mas eu tenho que me mexer. Kal Kadosh. Esse shiur quem deu foi o Rav Baruch Rosenbluth Shlita. Impressionante. Ele traz aqui a Bereshit Hafted Yudzayin. Nós sabemos duas irmãs, duas imaot, a Kedoshot. Fala a Torá, Vene Le'a Rakot, Verachel Aita Yefator Vifat Maré. Os olhos de Leá estavam cheios de lágrimas, umedecidos, sem, como chama? Cílios, nada, pelado. E Rachel, uma moça, Yefator Vifat Maré. Fala que Mará, porque Babatra, Kuf Chav Gimel Amud Aleph, Vene Le'a Rakot. Por que chegou a essa situação de ela perder tudo nos seus olhos? Fala Gemara, porque ela ouvia nas bifurcações da estrada, ela sentava lá, Shaita Shomat, a Perashat Derachim, que as pessoas falavam, 2 filhos tinha Rivka e Menu, e 2 filhos o seu irmão Lavan. O maior para maior seria Esav para Leá, e o menor, Yaakov, para Aktaná Rachel. E ela sentava nessa bifurcação de estrada, e ela questionava, Gadol, Mamasa, isso tudo é Gemara. O maior, o que ele faz? Ela assim, me interesso pelo maior, porque ela sabia que ia cair e casar com o maior. Aí falaram para ela, Ishrau Melastes Briot. É um homem ruim, que rouba as pessoas, mata as pessoas. Katad Mamasav. E o menor, o que ele faz? Ishtam Yoshevo Alim Tzadik. E ela chorava, Ribono Shel Olam. Pergunta aqui o Rav Baruch Rosenbluth Shlita. Eu acho que eu já vi isso em nome do Rav dele, do Yehireuven, Rav Karlstein, Zatzal, lá em Yehireuven. Ele pergunta aqui uma pergunta impressionante. Ele diz, por que parecia, da forma de ela se comportar, que para trás, que ela ia até a bifurcação da estrada e todo dia a dia ela perguntava, já que vocês falam que é maior para o maior, o menor para o menor, qual é o ato do maior e qual é o ato do menor? E aí ela chorava. Você é masoquista? Você é masoquista? O que você vai até lá? Rasta, chega! Você coloca a espada no coração cada vez mais profundo, como chama na ferida. Halas. Por quê? Que tipo de comportamento é esse, Leá? Chega, já sabe, dói, acabou. Olhem só, Leá e Menu. Explicam os nossos mefarshim que a natureza de uma pessoa, quando vê um sofrimento, no primeiro dia, Bemet, não dá. É terrível, muito difícil, não dá, você vê ele totalmente perturbado, não dá para falar com ele. No segundo dia, amolece um pouco, chora, mas em porcentagem menor. E cada dia, e vai indo. Depois, Lo Alenu, já vive com esse sofrimento e tchau. Leá e Menu, ela não queria viver dessa forma. Ela não queria deixar se vencer, por isso que nós falamos aqui. Ela falou, com o tempo, com essa notícia amarga, eu vou me acostumar. Qual é o patente? Para ela não cair nessa, todo dia ela ia até lá, certo? E perguntava outra vez. Ela perguntava, aqui estava um pouquinho engraçado, Silicha Adoni, você conhece Yitzhak ben Abraham? Vadai, Tzadik Esod Olam. Pashut, ele mora lá em Hebron, ele tem 2 filhos. Eu estou interessado
interessado num dos filhos, assim, sabe? Aí começamos a falar, não, Yaakov ben Porat Yosef, estuda Tamid Chacham Midot Tovot, Masheu, assim. Aí ela falou, não, Dafka, não estou interessado em Yaakov, eu estou interessado no segundo. Vocês têm o que falar do segundo? Quem? Esav? Esav Arashá? É melhor você nem se interessar por ele, por favor, porque você está atrás dele. Altishali, Hashem Ishmor, já com 15 anos, assassino, matou Nimrod, todo dia abre um tique na Mistará para ele, todo dia ele está na delegacia. E aí, ouvindo isso, ela chorava. Rabotai, Ura Meir Hadash Zatzal, Mashgiach, Yeshivat Hebron, sogro do Rav Baruch, de Ateret, Zatzal. Ele faz uma pergunta aqui fantástica. Nós sabemos que a irmã Rachel Imenu, ela chorou também. Em uma situação que Baruch Hashem, que ela chorou, ele salvou a Israel. Está escrito na Virmiá Lamedaleftu, certo? Que o Midrash, que a gente sempre costuma repetir ele no Korban Bet HaMikdash, que Boreolam todos perguntavam e todos rezavam para Israel voltar. E aqui rezou e despertou misericórdia por Hashem, foi Rachel Imenu, por isso que ela está enterrada onde? Kever Rachel, certo? Ela não está enterrada em Maarat HaMachpelah, no caminho, porque a Israel vai passar, ela vai despertar, vai rezar e a Israel Hashem vai voltar. Lá diz o Navi Irmiá, Minei kolech mi bechi ve'enach mi dimah. Chega o Navi em nome de Hashem, porque ele falou para Rachel Imenu, stop. Rachel, você está chorando pelos teus filhos, mas por favor para. Bezat Hashem Israel vai voltar. Mas aqui Rachel Imenu, Leá Imenu, desculpem, quando chorava dia a dia, Boreolam não falou para ela, para de chorar. Madua Kodesh Baruch Hu lo amaladai. Chega, Mini kolech mi bechi. Por que deixou Leá chorar dia a dia? E Rachel falou para ela, chega. Pergunta fantástica. Aquilo que a gente falou semana passada. Não falou assim que falou, Al Tosef daber elai. Chega, halas. Para Rachel falou, para Leá deixa chorando. Que isso? Fala o Rameir Hadash, traz um Hidush Gadol. Esses dois choros, eles têm um objetivo diferente. E eu vou me explicar. Que quando uma pessoa ela chora por coisas amargas, a Kadosh Baruch Hu quer logo tranquilizar ela e falar para ela, por favor, Bezrat Hashem, para que já vai vir a Yeshua. Mas quando uma pessoa borre para adquirir níveis espirituais, que era o caso de quem? De Leá, que não queria parar por ele, queria crescer, já vou me explicar. A Kadosh Baruch Hu Omerlo, aderava, chora mais, que quanto mais você chorar, mais você vai alcançar. Então Rachel Imenu aqui, ela tinha um sofrimento, que a Israel iria estar na diáspora. Então a Kadosh Baruch Hu falou, Bezrat Hashem, eles vão voltar. Logo. Só que Leá, eu vou casar com Esav Arashá, eu não vou ter parte de Am Israel, construir tribos de Am Israel. Hashem falou, Aderaba, tivki. Quanto mais você chorar, mais você vai ter parte de Am Israel. O que ela ganhou? Fala o Midrash, que é tão forte a tefilá, que ela conseguiu anular o decreto e ela se antecipou em relação à irmã. Construiu quantas tribos? 6 de 12. E não só isso, ganhou as 3 coroas, Keter Keuná de Levi, Malchut de reinado de Yehudá e Torá de Issachar. É pouco? Quanto mais ela chorou, mais ela crescia no nível espiritual. Rabotai, não é menos
tem tanta coisa aqui para falar, não sei se o tempo vai me dar, mas nós vemos tantas histórias de grandes Chachamim e pediram para crescer e Baruch Hashem cresceram. Tem uma história aqui, vou trazer rapidinho. Na verdade, eu vou trazer um exemplo, além de uma história, eu vou trazer um exemplo que eu gosto dele muito, muito, muito. Eu acho que eu vi ele no Lekach Tov, mas eu não lembro onde, se foi Chaim Shel Torah ou Lekach Tov sobre as Perashiot. É uma mashal, é uma, como se diz, parábola. O rei chegou e falou o seguinte: eu quero casar minha filha, mas eu não estou achando um bom candidato, mas eu vou ter que escolher esse candidato. E vai ter uma prova. E a prova vai ser o seguinte: eu vou colocar minha filha lá no alto daquela torre. Andar, coloquem o andar mais alto que vocês conseguem imaginar. Aquele que conseguir subir, chegar até lá, subir com as escadas, vai casar com minha filha. Então, lógico, fizeram uma fila quilométrica, certo? Para ver chegar, como chama? Quem pode casar com a filha. Aí vieram o quê? Os primeiros, os mais fortões, os primeiros da fila, a elite e tal. Começaram a subir. O cara chegou no andar super rápido, 25, já não aguentou mais, desistiu. Veio o segundo, falou: bom, no 25 eu vou ser melhor que ele. Foi, 30, halas, não deu. Escadas difíceis, né? Foi outro, também se achou, e assim por diante. Chegou no 35, máximo não estou. Chegou um, falou, começou a pensar: não pode ser que o Melech vai fazer uma prova que é impossível. E vai fazer de palhaço todo mundo. Aí colocou a filha dele lá em cima. Está um desgaste. Tem que ter um truque. Tem que ter um truque para conseguir chegar até lá em cima. Então esse aí foi. Subiu 20, 25. O primeiro chegou até o 30. Começou a dizer: se esforçou bem. Eu preciso achar esse truque. Eu preciso um pouco mais. Ele chegou no 40, já estava mamash acabado, mas mais um. Quando chegou no 41, ele viu uma placa escrito lá o quê? Elevador. Elevador. Baruch Hashem, chegou até o elevador, chegou e conseguiu chegar. Morav Rabotai, é assim. Tem que leharbot betfilah. Tem que aumentar a tefilá. Não importa, subir degrau e degrau. Vai chegar uma hora que a Kadosh Baruch Hu vai fazer. Você vai pegar minha filha chamada Torah Kedoshah. Eu, Bemet, faço tefilá. Kadosh Baruch Hu, quero achar o botão do elevador. Quero chegar. Certo? Mas, cara, tem que chegar. Um dia vamos chegar. Certo? Não é menos. Certo? Já vamos falar aqui sobre pedir para outras pessoas, como filhos, como maridos. A gente já falou isso no show de Hinur. Lógico que tem nossa parte de fazer tefilá. Tem uma história interessante, mas que o Rav Levinstein, o Rav Shlomo Levinstein traz, que aconteceu com o Rav Steinman, Zechat Livrachá. Um menino chegou querer falar com o Rav Steinman. Quem conta essa história é o primo do Rav Levinstein, que acho que era um dos secretários do Rav Steinman. O menino chegou e falou: quero conversar com ele. Aí o secretário sentiu que é importante para esse menino conversar com o Rav Steinman. Falou: eu deixo você entrar, mas o menino falou que tem uma condição, veio com condições. Por favor, você não se intromete. Eu posso ser aberto com o Rav? Aí já acendeu uma luz. Mehmet ficou um pouco assim: mas eu vou te deixar entrar, pegar uma berachá, você agora quer? Falou: não. Aí a pessoa viu, o secretário viu que Mehmet ele precisava. Só que falou: eu deixo, eu não vou me intrometer, mas com a condição que eu entre também. Eu não posso deixar você sozinho com o Rav. Então assim foi, deixou.
Aí chegou o garoto, o Rav atendeu ele com maior kavod. Aí o garoto chegou e falou: Rav, eu tenho uma foto aqui. Qual era a foto? Tinha lá uma foto de um steak. Um bife gostoso com batata frita, bem gostoso. O Rav, sabe o que é isso? O Rav Steinman olhando, e o Raham lá olhando falou: uai, por que deixei ele entrar, sabe? Rav, você sabe o que é isso? Falou: isso aqui é steak aqui. É super gostoso. É muito gostoso. O Rav sabe que tam tem isso? Que gosto tem isso? Aí o Rav Steinman não está entendendo nada. Rav era um Raham que não comia nada. Ele não sabe o que você quer de mim. Aí o garoto guardou, tirou um sorvete. O Rav, tá vendo esse sorvete? Aí o Rav Steinman falou: o que esse cara quer de mim? E o secretário não sabia qual foi o bolo lá. Falou: o Rav não está me entendendo? Não, Yafé, vou lhe explicar porque eu vim aqui. Eu estou estudando naquela yeshiva. Todo mundo fala que estudo da Torá é o quê? Doce, é gostoso, certo? Matok. Eu não sinto isso. O senhor sente o steak? Não. Sorvete? Não. Ani lomet, Yoshev, lomet. Eu não sinto nada, nenhuma doçura. O que você está me vendendo, Stam? Boa pergunta do garoto, né? Aí o Rav Stein falou para ele: me diz uma coisa, qual é a comida mais doce que existe? Aí ele pensou, bom, não sei. Aí o Rav Stein falou: mel, você concorda? Sim, bemet o mel mais doce. Imagina, antigamente, se servia, chegava um amigo, falava uma capichel mel, uma colher de mel. Aí o cara falou: o que é isso? É mel, é a coisa mais doce que existe. Faz shiakol, fazia shiakol. Aconteceu uma vez que o cara colocou na boca e falou: isso está super amargo, isso não é doce. Aí chegou o dono da casa e falou: como não? Pegou e falou: shiakol, está super doce. Não, está super amargo. Aí o dono da casa falou assim: Shma, você tem uma ferida, se existe, certo? Que mesmo sendo mel doce, que a pessoa não consiga suportar. Então, talvez você tenha uma ferida na boca. Você tem? Falou: é verdade, tinha uma afta, principalmente na língua. Então aí o mel incomoda, não é verdade? Então, concorda? Falou Rav Steinman, falou sim. Então, eu acho que antes de você sentir a doçura da Torá, você tem que limpar a tua boca. Talvez você tenha a boca ferida. Como está a tua Lashon Hara? Certo? Como está as tuas palavras debaixo? Calão. Tem que limpar a tua boca. Então, Bezrat Hashem, aqui nós voltamos para nós. Nós estamos falando que a pessoa tem que fazer tefilá. Então, lógico que tem que limpar a boca. Já falamos isso umas vezes. Limpa a boca, faz tefilá, Bezrat Hashem, o Olam vai te atender. Fazer tefilá para os outros é fundamental, principalmente para o filho. Traz o Mishnah Berurah Siman Mem Zayin Seif Katan Yud. Os pais são obrigados a rezar sempre pelo futuro, principalmente espiritual dos filhos. Vetamit yet filat ha'av ve'aim shegurah befiem litpalel al benehem. Rezar pelos filhos, shiyu lomdei Torah, que estudem Torah, que tenham boas condutas, dvar midot tovot, certo? E tzadikim, outra vez. Fala o Mishnah Berurah, Alachá, é lei. Que estudem Torá, tzadikim, que tenham boas condutas. Chegaram para o Rabbi Brisk, que é a dinastia de Brisk, todos também Hamim gigantes. Perguntaram para ele como você conseguiu ter sucesso no Hinuch dos teus filhos. Ele falou: Mapitom, você perguntou sobre o sucesso? Não existe a pessoa ter sucesso. Filhos kesherim, filhos kasher, e tzadikim e temente Hashem, você só tem um mérito através de teilim e lágrimas. Não tem um botão. Estão me entendendo? É só, como a Gemara falou, tefilá e estudo. Não existe um só. E tefilá para os filhos, seja a idade que for, porque está rezava para o Rav Chaim, mesmo o Rav Chaim tendo já 50 anos. Hatam Sofer, pelo que Tav Sofer rezava. Pouco.
O Rav de Satmar, ele dizia que ninguém pode culpar ninguém. Você precisa dizer como você culpa esse, aquele, ou escola, não escola. Você, pai, você rezou para os teus filhos? Certo? Fala o Rabbeinu Bachya o seguinte, vou ler as palavras dele. Traz aqui o Rav Ochila, o Rabbeinu Bachya, como é importante de uma mãe rezar pela atzlachá dos seus filhos, conseguir também bons genros ou boas noras, e também, Rabotai, pode influenciar o marido também na sua tefilá, ou sua esposa também na sua tefilá. Quer dizer, não só dar o ênfase nos filhos ou filhas, tudo que está ao teu redor, além de mim, como nós começamos o shiur, é fazer tefilá, shenimtza beyadi, na minha mão, a reza. Fala o Rabbeinu Bachya o seguinte, a mulher sheisha tová yisibá la Torá, quando uma mulher é ótima, já está mais do meio caminho andado. Por quê? Que ela consegue, Baruch Hashem, puxar seus filhos e todo mundo ao seu redor para estudar a Torá. Lekar, por isso, é muito importante a mulher rezar para Hashem na hora que ela acende as velas de Shabbat. Por quê? Certo? Como regra, tá? Ela deve rezar, ele diz, Sheiten Hashem banim merim batorá, que os filhos iluminem a Torá. Mas por quê? Aqui ele trouxe como exemplo no acendimento das velas, já como uma mitzvah que recai a Isha, a mulher. Principalmente, se a mulher não acende, o homem tem que acender. Mas, voltando, que a tefilá yoter nishmat ba'et asiyat mitzvah. Fala o Rabbeinu Bachya, uma reza ela é mais atendida quando a pessoa está cumprindo uma mitzvah. O bizichut ner Shabbat, e pelo mérito da mitzvah, da vela de Shabbat, sheuor, que é luz, tizkel abanim ba'alei Torah nikraor, consiga iluminar os filhos, que os filhos iluminem o mundo. Mas o Razonish falou, qualquer mitzvah, quer dizer, eu estou fazendo qualquer mitzvah, aproveita e peça, porque isso chama etratzon, ora que Boreolam propícia. Falamos já aquele Midrash, Yakut Shmuel, Rabi Irmiyah fala, me acompanhe, impressionante aqui. Rabi Irmiyah traz em nome Rabi Shmuel bar Rabi Yitzhak Amar. Todo dia o dia tinha um bat-kol, que saía uma voz celestial dizendo, Veomeret, num futuro, tzadik echad le'amod shmo Shmuel. Vai nascer um tzadik chamado Shmuel Hanavi, equivalente a Moshe e Aaron. וכל אישה שהייתה יולדת בן, הייתה מוציא שמו שמואל. Veio a voz celestial, falou que vai nascer um tzadik chamado Shmuel. E diz lá o Midrash, que toda mulher, quando depois saía todo dia essa voz, dava a luz de um menino, como chamava ele? Shmuel. וכיוון שהיו רואים את מעשיו, já viam os atos desse Shmuel vai, olhava, esse é o Shmuel que esse é Shmuel do Bat-Kol, não é. Certo? Aí nasceu outro Shmuel 13 que é errado, vai. Amru, esse aqui é o Shmuel do Bat-Kol, da voz. Pergunta o Rav Steinman Zatzal, por que esse patente? Qual foi a intenção de Hashem em lançar essa voz celestial? Tá bom, vai vir um tzadik, está Shemo, certo? Chamado Shmuel Hanavi. E pronto. Qual foi essa iniciativa do Shamaim a princípio em dar uma bat-kol, certo? Que vai anunciar essa pessoa. Então fala o Rav Steinman, precisamos dizer que no Shamaim foi decretado que vai nascer um tzadik chamado Shmuel, mas ainda lo nigzar não foi decretado de quem vai nascer. Ou seja, quem vai ser o pai e a mãe desse tzadik? Shelekol echad mi Israel, ou seja, que cada um de Am Israel tem potencial e trazer e dar a luz para esse filho, que vai ser chamado Shmuel. Por isso que vem essa voz celestial. E não vai vir me dizer depois, eu não ouvi. Peraí, então, o que aconteceu aqui? Pachut. O que todo mundo fez? Achou que era simples. Vai nascer Shmuel.
Tá bom, e parou por aí? Muitos pararam por aí. Viram o comportamento, falou, não é esse da voz celestial. Haná tem uma diferença. Ela percebeu, aqui tem um truque, entre aspas, que nem um machado, todo mundo sobe, aqui tem um truque. Falou Haná, o que ela fez? Chorou, suplicou a Hashem, certo? Que o tzadik veio dela. Essa é a diferença. Que choro de Haná. E a Kadosh Baruch Hu falou, Shmuel vai nascer de quem? De você. Estão percebendo aqui? Todo mundo tinha potencial. Outra vez, todos nós temos potencial de crescer. Temos que rezar. Temos que chegar até o truque. Kal Kadosh, tem uma coisa, já estou concluindo, mas me deem mais... Tenho mais alguns minutinhos, mas o Rabi de Mashlita traz aqui uma bomba. Eu tenho até medo, mas eu vou repetir isso. Ele traz uma comparação aqui. Ishmael, filho de Avraham Avinu, Zachal Ashub Tshuvah Besof Yamav. Ishmael fez Tshuvah no final da sua vida. Como traz lá o Rashi em relação ao Pasuk, quando faleceu Avraham Avinu, Vaikberu Oto Yitzhak e Ishmael. Enterraram Yitzhak e Ishmael. Rashi lá, presta atenção, que Ishmael antecedeu Yitzhak na frente. Daqui demonstrou boa conduta, fez Tshuvah. Só que Esav, Benoshel Yitzhak, lo asa Tshuvah. Como aqui traz, Vaikberu Oto Esav e Yaakov. Enterrou Yitzhak, Esav e Yaakov. Não deu antecedência para Yaakov, não fez Tshuvah. Ribono shel olam. Shmuel fez Tshuvah, Esav não fez Tshuvah. Por quê? Tenho medo. Não entendemos, Rabotai, quem são Avot HaKedoshim. Pashut, só estou lendo o que está escrito aqui. Fala os Mefarshim, por que ele fez Tshuvah? Porque Avraham Avinu fez tefilá para Ishmael fazer Tshuvah. Como está escrito, Lu Ishmael e Lefanecha, talvez Ishmael vai viver antes de Yitzhak. Explica lá os Mefarshu Hazal Beiratecha, vai fazer Tshuvah. Quer dizer, Avraham fez tefilá, Yitzhak não fez? Por que não fez? Explica aqui. Porque Esav Kitzai Befir, porque Esav enganava Yitzhak. E Esav fazia de conta que era tzadik perante Yitzhak. Então se Yitzhak falava, já tem um filho tzadik, a princípio para quê? Rezar. Está entendendo? Mas a gente viu que tem que rezar igual, tá bom? Mas a gente não sabe, Heshbonot Shamayim está escrito aqui, é uma bomba. É isso que enfatiza o Rapinkos. Ele fala, não podemos deixar de lado a reza. Nós mais nos focamos, ele fala, na tendência de frisar e sentar e estudar. Chega um moré ou um rav, ele manda um lindo shiur. Ele faz de tudo para o shiur, a aula ser melhor possível. Ou o pai dá o melhor exemplo. Estuda, exige ele sentar e estudar, mas às vezes não sai. O que está faltando? E não só está faltando, fala o Rapinkos, vai chegar depois de 120 e vai prestar contas. Mas por quê? Porque faltou e desleixou do lado da reza. Tem que fazer tefilá. Ele fala, não esquece na tua amidá. Toda pessoa, isso em nome do Rosh Vai Porat Yosef Reudat Tzad Kalav Shalom. Quando chegava um diretor ou um moré, reclamava de um talmid ou um pai, direto ele falava, você rezou por ele? Tem milhões de problemas, mas você rezou por ele? Tem que fazer tefilá. Eu vou terminar com uma história que sobre o Rav Shach, Zetzai Livracha. Derech Hagav, já falamos que o Hazon Ish uma vez falou, quando veio um bahur chorar e ele precisou injetar força, quando ele saiu esse bahur, ele falou para o Rav Chaim Breim Zatzal, o que falta para esse jovem são as rezas da mãe na hora de acender as velas. Quer dizer, falta. Rabotai, vou terminar com essa história, rapidinho. Chegou um avrech, uma pessoa próxima, não está escrito avrech, uma pessoa próxima ao Rav Shach, que ele estava lá além do Velalechem com uma doença gravíssima. Depois dos exames, certo, uma doença no coração, Hashem Yishmor, que precisava
de uma cirurgia, uma operação, e olhem só, ele precisava viajar para Chutz La'aretz, fora de Eretz Israel. Fora de Eretz Israel. Então o Rav Shach aconselhou ele sim viajar para Israel, tentou ajudar o que ele podia, deu berachá, deu força. Só que esse Avrech falou que ele está muito preocupado, porque ele falou, tenho família, tem esposas, Bezrat Hashem, tomara que ele volte. Não sabia, tem perigo, tá? Hashem Ishmor. Aí ele falou para o Rav Shach, além do mais, eu vou lhe dizer, Rav, tem uma dúvida. Minha esposa sabe, meus filhos sabem, mas os pais são bem idosos. Eu não contei nada sobre todo esse problema. Eu tenho medo de assustar eles. É normal o comportamento de não querer avisar os pais nesse Hashem Ishmor. E se eles souberem, norá. Chegou o Rav Shach, falou para eles o seguinte: eu não concordo com você. Alecha lesaper leorecha et haemet. Você deve contar a verdade para o seu pai e sua mãe. Não deve ocultar. Talvez não dá toda a gravidade, diminui um pouco, certo? Mas, bevadai, você precisa contar, que corre risco. Madua, o Avrech ficou espantado. Eles não têm como me ajudar, só vai estragar. Aí o Rav Shach falou, Hashum meot. Sabe por quê? Sheitpalelu alecha, para eles rezarem por você e peçam para Hashem. Tá certo que eles não têm como te ajudar, mas a tefilá deles, a lágrima da sua mãe, tem uma força no Shamayim impressionante, certo? Que em comparação, nenhuma reza, nenhuma lágrima como outra pessoa tem a lágrima e a reza dos pais. Nada se compara. Asur lecha levater veshum panim beofen. Você não está querendo berachá? Você não está querendo que Hashem te atenda? Nada se compara a uma tefilá de uma pai e uma mãe. Em Baolam, não sou eu que estou falando, Rav Shach. Em Baolam kulo, não existe no mundo tachlif le demaot shelima. O que é tachlif? Uma troca pelas lágrimas da sua mãe, substituto das lágrimas da sua mãe. Em Koach Baolam Asher Yishveh, não existe nada que se compare aos jantos, tachanun do teu pai. Com Hashem Tefillah Elelu Kogabir. Eles podem quebrar mechitzot, barreiras, e conseguirem a Siyata Dishmaya. Então, está em nossas mãos. Seja o pai que for, a mãe que for. Primeiro, certo, segundo, terceiro, não importa. Temos que rezar por nós, temos que rezar para as pessoas que estão ao redor e temos que rezar por nossos filhos. Para que eles, todos juntos, possamos crescer de uma forma como Hashem quer no mundo espiritual e automaticamente se aproximar a Avinu Shebashamayim. Boa noite.